Continuando o estudo da morfologia, as classes das palavras, veremos agora as conjunções. Conjunções são as palavras que ligam duas orações, desde que sejam orações desenvolvidas, com a presença de verbos conjugados, ou dois termos de mesma função sintática. Já vimos que as preposições ligam dois termos quaisquer, exceto os casos que são conjunções, ou seja, a regra das conjunções, que são ligar duas orações que sejam desenvolvidas ou dois termos de mesma função sintática, por exclusão, determina o que as preposições vão ligar. As conjunções, da mesma forma que as preposições, são invariáveis. Desta forma, não possui ideia de núcleo satélite, também não exerce nenhuma função sintática. As conjunções podem ser classificadas em coordenadas, quando ligar orações coordenadas, e subordinadas, quando ligar orações subordinadas, que veremos a explicação em algumas novas aulas que teremos mais adiante. Os tipos de ligações, conjunções coordenadas são de semântica de adição, e nem mais também, de adversidade, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, dá uma semântica, um significado de adversidade, de contrariedade. Alternância, seja, ora, quer, há uma alternância, duas situações. De explicação, porque, que, pois. Conclusão, logo, portanto, por isso, por conseguinte, então. E aquelas conjunções subordinadas, como por exemplo também integrantes, que, se, que ligam orações subordinadas. E adverbiais, quando, enquanto, antes que, assim que, apenas. Ok? São as classificações das conjunções subordinadas. Há um ênfase a se fazer que existe, neste caso aí, uma similaridade em alguns termos, porém a utilização, a função desses termos são bem diferentes. A preposição liga termos de uma oração. Sabemos que podem também existir aquelas preposições que exercem uma outra função, mas não ligam orações desenvolvidas, e sim podem acontecer de ligar orações reduzidas. Ok? No caso das conjunções, liga orações com verbo flexionado, orações desenvolvidas. E o advérbio já sabemos que acompanha um verbo, um outro advérbio ou ainda um adjetivo para demonstrar circunstância e intensificação. Vamos agora destacar alguns exemplos para ficar claro as diferenças entre essas classes. Montou o aparelho conforme as especificações. Observe que o conforme aqui é uma preposição, ele não está se relacionando com nenhuma das funções sintáticas, não tem uma relação aqui. Além disso, está fazendo o papel de ligação. Montou o aparelho, está ligando o aparelho com as especificações. Então, neste caso, é uma preposição, não está aí, neste caso, ligando dois termos dentro de uma mesma função sintática. O trabalho será feito conforme você pediu. Neste caso, há a presença aqui de dois verbos. Então, sabemos aqui que o verbo aqui será feito a forma composta e pediu determinam que existem duas orações estas desenvolvidas. Então, conforme exerce sim a função de conjunção. E as pessoas agem conforme seus impulsos. Vemos aqui a palavra conforme, mais uma vez, porém se relacionando com o verbo agir. É um advérbio, ok? Então está dando uma circunstância do verbo agir. Mais dois exemplos. Irá minha família menos eu. Neste caso, há uma ligação entre o termo eu e o termo minha família. Desta forma, trata-se de uma preposição, a expressão menos. Os inquilinos estavam menos preocupados após a reunião. Sabemos que, neste caso aqui, estamos diante de uma locução adjetiva, menos preocupado. Há aí, neste caso, um grau, inclusive, de superlação. Está fazendo uma relação de menos preocupado. Neste caso, o advérbio menos está se relacionando com o adjetivo
preocupado. Ok? É somente isso. Um abraço para você. Bom estudo.